Todos a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. São João capítulo 14, versículo 16. O nome de Deus. Não é Jeová o nome dele, ele é o bom Emanuel, o Senhor da glória, é Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Principado está sobre os seus ombros, Deus forte conselheiro ele é, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, são os atributos de Deus. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome de Deus. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome que você precisa ter. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome de Deus. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome que você precisa ter. Rosa de Saron, lírio dos vales, resplandecente estrela da manhã, rocha inabalável, supremo mediador, Rei dos reis, leão de Judá. O principado está sobre os seus ombros, Deus forte conselheiro ele é, o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, são os atributos de Deus. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome de Deus. Senhor Jesus Cristo, esse é o nome que você precisa.
Graça e paz vos sejam multiplicadas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, nos 4 evangelhos, nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando do Pai, falando com o Pai e falando do Espírito Santo, como se ele fosse uma pessoa, o Pai fosse outra pessoa e o Espírito Santo uma outra pessoa. Nós vamos considerar nesta programação São João, capítulo 14. O Senhor Jesus começa encorajando seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então vamos considerar aqui, na casa de meu Pai, mostrando que Jesus está falando sobre o Pai. A resposta do porquê nós encontramos em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Em Mateus 1, 23, diz que o nome dele seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Não uma segunda pessoa, mas Deus conosco. Só que ele não agiu como Deus. Ele agiu como servo. Se fez semelhante aos homens, se humilhando. Então, quando você vê Jesus falando do Pai ou com o Pai, é porque ele estava agindo como servo e até nos ensinando a agir como um filho ou uma filha de Deus. Então ele começa em São João 14 falando do Pai. Agora, quando ele disse para os discípulos que eles conheciam o caminho,
Nós vamos ver no versículo 5. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Bom, aí o Senhor Jesus precisou de revelar para eles quem de fato ele era. E ele começa revelando no versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Notem que ele não disse: ninguém vai ao Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vai é uma coisa, vem é outra coisa. Porque ele disse: ninguém vem ao Pai? Porque o Pai estava onde? O Pai estava nele. Colossenses 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E esta divindade em plenitude ele recebeu quando saiu da água após ter sido batizado por João Batista, lá em Mateus capítulo 3, versículo 16. Então vamos continuar. Ele disse no versículo 7 para Tomé: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Então Jesus estava dizendo aqui, respondendo para Tomé, mas ao mesmo tempo para todos eles, que se eles conhecessem Jesus, estaria conhecendo o Pai. E desde aquele momento, eles estavam vendo o Pai. Por que vendo? Porque Jesus estava revelando para eles quem era o Pai. E nós sabemos que o Pai não pode ser visto, porque o Pai é Espírito. Sim, São João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Está escrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Os homens não podem ver Deus como Espírito, em sua essência, mas para vê-lo, ele se encarnou. São João 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Versículo 18.
Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho que está em seu seio o revelou, o fez conhecer. Então, Jesus está dizendo claramente que Ele é o Pai encarnado. Mas vamos continuar. Esta palavra, ela serviu para a maioria deles, mas não serviu para Filipe. Filipe não tinha entendido. Então, o entendimento de Filipe teve que também ser aberto. E eu agradeço muito pela pergunta de Filipe, porque ela tem me ajudado. Versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crê-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crê-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O Pai está no Filho. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai. Aí, volto a dizer, Jesus se humilhou, fazendo-se semelhante aos homens, tomando a forma de servo. Então, ele falava como servo. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então vejam o versículo 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Quem habitava com os apóstolos? Não era Jesus? Só que Jesus, como corpo, não podia entrar neles.
mas como espírito, sim. Então Jesus vem e diz: porque habita convosco e estará em vós. Aí ele vai dizer novamente que ele é o Pai. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Nós somos em 6 na minha casa. 5 irmãos eu tenho. São 3 homens e 3 mulheres. Se 5 irmãos meus morressem, eu não ficaria órfão. Mas, se meus pais morressem, eu ficaria órfão junto com eles. Então Jesus estava dizendo aqui que ele era o Pai, que eles não ficariam sem pai, órfãos. Voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Cadê o Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade? O Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo habitando na sua igreja. É o Pai habitando na sua igreja. Porque lá no batismo, o Pai veio habitar no Filho. O Espírito Santo. Se o Espírito Santo for uma terceira pessoa, qual deles é o Pai de Jesus? Deus, o Pai, ou o Espírito Santo? Por quê? Maria concebeu do Espírito Santo, Mateus 1,18. Vocês veem a confusão que é essa doutrina? Então, naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Foi lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado na igreja. Aí São Paulo vai em Gálatas 2,20 e diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que Deus era, Ele derramou em Jesus. Tudo que Jesus se tornou, então, Ele derramou na igreja. Era um homem ungido. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, o qual andou por todas as partes, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele, Deus estava nele. Agora é um povo ungido. Colossenses 1:26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e que agora foi manifestado aos santos, aos quais quis Deus fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Por isso que eles batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo, porque este nome dá cobertura aos 3 títulos de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. E é nesse nome que você tem que ser batizado. Nós vamos orar.
Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, no nome que é sobre todo nome, Senhor Jesus Cristo, eu oro a favor dos nossos ouvintes, para que eles recebam a revelação da palavra, recebam a cura de seus corpos, recebam, Pai, o reino de Deus em suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E assim chegamos ao final de mais uma programação. A partir desse momento, você nos encontra através do fone e WhatsApp 69 99227 2684. Você estará falando com o pastor Antônio Gomes. Você pode também solicitar uma visita ao seu lar e solicitar um material gratuito para que você conheça ainda melhor essa mensagem que pregamos. Estamos à sua disposição. Você também pode nos acompanhar pela internet. Você vai no YouTube e ali você põe A Voz do Pastor e você terá acesso a hinos, pregações e cultos ao vivo. Na internet, no YouTube, você põe A Voz do Pastor e ali você terá acesso a todo esse material. Nós cremos que você estará nos ouvindo na próxima programação e até lá, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Posso ver a igreja louvando o Senhor, adorando com todo fervor. Posso ver Jesus Cristo salvando, seu poder derramando, nos enchendo de amor. Posso ver as suas maravilhas na igreja de hoje acontecer. Posso ver a alegria reinando e o povo cantando louvores a Deus. Posso ver a alegria reinando e o povo cantando louvores a Deus. Jesus não mudou e nem mudará, pois Ele operou no passado, hoje também operando está. Jesus não mudou e nem mudará, pois Ele operou no passado, hoje também operando está.